Um bom dia. Quem é Jesus? A partir do versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que nos diz o seguinte: Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há perguntas para as quais existe uma resposta simples, talvez até única. Por exemplo, qual é o primeiro dia do ano? Existem, no entanto, perguntas para as quais há uma série de respostas, sendo que cada qual isolada não dá a resposta que satisfaz muitas vezes. E isso também acontece na pergunta acima que eu fiz: quem é Jesus? Há tantas respostas que talvez nem em um ano de estudos a gente poderia chegar a uma resposta satisfatória. Também não importa que cheguemos a entender Jesus. Observem que os seus amigos mais chegados, os discípulos, também não entenderam. Muito menos o povo judeu da época, a quem ele dedicou tanto amor e atenção. O importante é aceitá-lo, assim como ele se apresenta, agradecendo-lhe por aquilo que fez e continua fazendo por cada uma de nós. Foi isso que fizeram os discípulos, e desta forma, pessoas continuam vivendo uma vida de fé que contagia, uma fé contagiante. Para explicar-nos o que ele é e o que veio fazer para nós, Jesus mesmo dá algumas respostas, alguns testemunhos que foram escritos principalmente pelo evangelista João. Você já deve ter lido, e várias vezes aparece no Evangelho de João pequenas curtas frases bem claras, onde Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? Eu sou a videira. Assim, tem várias passagens onde Jesus diz quem eu sou. Vale a pena marcar esses textos na sua Sagrada Escritura, para ter isso claro. Leia o Evangelho de João. Neste espaço, vamos ater-nos a uma destas frases, onde Jesus usa a figura do caminho e fala da verdade e da vida. A palavra caminho tem vários significados nas mais diversas religiões. Por exemplo, o caminho do conhecimento, o caminho da contemplação, que é observar, o caminho da ordem, pelo qual se chega à perfeição, observando-se certas leis. E no Novo Testamento, os próprios cristãos e cristãs eram chamados de os do caminho, como a gente pode ver em Atos 9, versículo 2, Atos 19, versículo 9, e aí no Atos 19 ainda também o 23, no capítulo 22, versículo 4, o capítulo 24, versículos 14 e o 22, onde os cristãos e as cristãs, os primeiros cristãos, eram chamados de os do caminho. Podemos observar que há vários tipos de caminhos. Conhecemos as estradas que são asfaltadas e servem para correr, e onde é perigoso ficar parado no meio da estrada, ainda mais com esse trânsito que nós temos aqui. Há os caminhos também arborizados, com árvores, que passam por lugares calmos, e dos quais se pode contemplar a natureza, como o nosso interior aqui, que temos uma natureza tão bonita ao lado dos caminhos. Há os caminhos pedregosos,
cheio de pedras, tortuosos, difíceis, né, de passar. O caminho não foi feito para parar, mas ali a gente se movimenta. Ele leva a um determinado destino. Tudo isso nos lembra a nossa convivência com Jesus, que é o caminho. Jesus diz que Ele é o caminho. Então Ele nos quer orientar para não nos perdermos no emaranhado de caminhos que o mundo nos oferece. A figura do caminho nos mostra que na companhia de Jesus não podemos ficar parados nem acomodados. A vida com Jesus é dinâmica, movimentada e cheia de surpresas boas. Por outro lado, também é uma vida com todas as características dos caminhos, isto é, altos e baixos, com dificuldades, com alegrias, mas que finalmente nos levará ao destino certo. A palavra verdade é muito desgastada, infelizmente, no meio de nós, porque é difícil encontrar pessoas que realmente falam somente a verdade. Eu tenho dificuldade nesse sentido, até comigo mesmo. Existem tantas meias verdades que sempre andamos desconfiados com aquilo que as pessoas dizem. Existem também as verdades que ferem. Vocês já devem ter ouvido, sem dúvida, alguém dizer: eu vou lhe dizer umas verdades. Então ameaçador, então vem chumbo grosso, te prepara. Tudo isso experimentamos com o termo verdade. E facilmente isto nos leva a pensar como Pilatos, que disse a Jesus: o que é a verdade? João 18:38 diz isso. Como é consolador saber que dentro desta confusão existe alguém em quem podemos confiar e que diz a verdade. Esta verdade escrita na Bíblia nos leva ao caminho certo e nos orienta em todas as situações de vida. O mesmo acontece com o termo vida, com a vida. Jesus não nos dá normas como viver. Ele traz uma vida nova, como diz a Nicodemos. Ele é a vida, pois tem palavras da vida eterna. João, capítulo 6, versículo 68. Ele é a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. Quem está ligado a Jesus está imbuído na vida com Deus. Vocês talvez já ouviram alguém dizer: isto sim que é vida. Analisaram bem o que esta pessoa considera a vida? Concordam com essa afirmação? Ou você já deve ter ouvido alguém dizer: preciso antes aproveitar a vida. Depois ainda dá tempo para ir para a igreja, ser mais religioso, talvez até tirar mais tempo para orar. Reflitam o que esta ou que estas pessoas entendem por vida. Isto é vida realmente? Todos nós temos nossos anseios, as nossas expectativas na vida. E como geralmente fazemos comparações e observamos a vida também dos outros, tem esse lado também, julgamos que somos injustiçados ou desprivilegiados. A vida do outro sempre é melhor. Acontece que só vemos os lados bons do próximo, desconhecendo também que o lado negativo, ou que o outro também falha, também erra. Jesus nos mostra a vida verdadeira. Então não devemos olhar os outros, devemos olhar a Cristo, que em primeiro lugar quer uma vida cheia de gratidão
e devemos ser gratos a Deus. Depois, é uma vida direcionada para a eternidade, para a vida completa. Tendo em vista este alvo, não olhamos para o lado, invejando o outro, mas com um coração puro, estamos prontos para ajudar com que o outro também encontre o caminho e possamos caminhar junto. A vida com esta visão e este alvo é uma vida plena, conforme também a vontade do nosso Mestre. Eu vim para que todos e todas, eu vou acrescentar esse todas, tenham vida em abundância. João 10:10. Aproximemo-nos um pouco mais desse Jesus que nos amou primeiro. A nossa mente, o nosso entender são pequenos demais para compreender a grandeza desse Deus. Mas Ele se aproxima de nós e nos mostra o caminho pelo qual podemos e devemos andar, seguros nesta vida, procurando a segurança que só nele podemos alcançar. Este é o caminho. Qual este? Jesus. Eu sou o caminho. Deus fala a nós através da Sagrada Escritura, através da Bíblia. E pelo testemunho de seus discípulos, de todos os tempos, Ele quer nos assim incentivar. Esta sua palavra é a verdade. Andando neste caminho e atendendo à sua verdade, teremos uma vida plena, harmoniosa, feliz e verdadeira, com um verdadeiro sentido. Pensemos nisso. Amém. Vamos nos curvar para o momento de oração. Oremos. Ó Senhor, somos-lhe gratos pelas bênçãos mil. Tantas e tantas vezes nos ajudaste a lidar, enfrentar várias situações. Pedimos-te humildemente que continues conosco, pois precisamos cada vez mais da tua ajuda, da tua luz, pois o caminho que nos é colocado está bem indefinido. Por isso precisamos cada vez mais que nos indiques e ajudes no teu único caminho da verdade e da vida. Tudo isto pedimos e agradecemos humildemente em teu nome. Amém. Um bom dia e que tenham todos, uma força para perseverar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Tchau.